não só minha, mas eu digo que é uma equipe de pesquisadores e de participantes também do meu grupo de pesquisas e de alunos. E hoje, nesse curso, eu tenho presente a Ana Paula, né, Bolsan Sagrilo Silveira, e também o professor José Ronaldo, no qual eles vão participar e nos conversar um pouco sobre diferentes recursos metodológicos para as diferentes idades. Claro que um curso como esse não dá conta, né, a gente não consegue falar de diferentes assuntos, e assuntos tão importantes e com profundidade, então nós elegemos algumas temáticas, né, temáticas que nós temos feito pesquisa, ou que somos correlatos a essas pesquisas, e de certo modo, fazer com que realmente a intenção é que vocês conheçam e também aprendam um pouco mais, né, sobre cada dia, né, de tema. Então, em específico, hoje, a gente, né, o nome do curso, na verdade, o nome do curso é Recursos Metodológicos para Ensinar Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, né, que a gente vai tratar esse final da semana. Mas a organização em si do curso é 1 hora de conversa, né, 1 hora de palestra, de conversa entre nós sobre um determinado tema, 3 horas que vocês vão fazer a leitura do material, que está específico numa das pastas do Class, e totalizando 12 horas de curso, tá? Então, é um mini curso, realmente, né, a gente não consegue, infelizmente, trazer um aprofundamento maior, ainda é um sonho, né, quem sabe a gente consiga trazer e realizar um curso com mais horas e atendendo, assim, online a maioria do público e trazendo essas discussões tão importantes. Então, hoje, em específico, eu vou trazer um pouco sobre a literatura infantil para o ensino de matemática, né, na educação infantil e também nos anos iniciais do ensino fundamental. É a temática que eu tenho trabalhado nos últimos anos, né, a temática que eu tenho me dedicado mais. Essa pesquisa em específico, ela está alocada no grupo Teiamate, né, eu trabalho na Universidade Federal da Grande Dourados, e também já indico o meu contato para vocês, né, para aqueles que de repente quiserem bater um papo, quiserem enviar perguntas ou solicitar alguma informação, se eu puder ajudar, fiquem à vontade. E eu, claro, que trazendo sobre essa temática, não tem como iniciar uma palestra sobre literatura infantil, sobre histórias, sem contar uma história. Então, eu trago para vocês a última história, né, nosso lançamento, que é Lili e a Cama de Gato, que é uma história de uma gatinha chamada Lili, que adorava brincar com a sua avó de fazer a brincadeira cama de gato, né. Esse link aqui, se vocês, né, esse QR Code vai gerar um link e vocês vão ter acesso a partir de amanhã a essa historinha. Né, a partir de amanhã vocês já vão ter acesso pela Equipar Editora, vai até a Equipar Editora, onde vocês vão conseguir baixar esse livro. É um livro gratuito, em que a proposta é essa mesmo, direcionada para reflexões sobre a geometria. Esse livro em específico, eu consigo sim trabalhar na educação infantil, mas ele é destinado aos anos iniciais do ensino fundamental. E eu trago um pouquinho só da história, só para vocês conhecerem e vocês ficarem encantados, né? Então, quando Lili resolve brincar com o novelo de linha, não a vovó que tricote com a bagunça dessa gatinha. Ei, Lili, fez sua caminha? Que cama que nada, só linha enrolada. Joga o novelo pro lado, faz um quarto de volta, o ângulo reto aparece bem ajeitado. Lili, que surpresa, fez um quadrilátero. Retas concorrentes se cruzando vão, e os ângulos obtusos chamam a atenção. E por aqui eu paro a história, para que vocês também tenham curiosidade de saber, de ir até o site buscar essa história, e, né, utilizá-la nas aulas de vocês,
nos estudos de vocês, e a reflexão que a gente traz, em específico com essa história, é a geometria, né? A questão dos ângulos, as retas, os polígonos, e todas essas discussões. Então, a geometria, ela está presente em todos os contextos da história. O público principal, como eu já havia falado, são os anos iniciais do ensino fundamental, mas nada impede que eu consiga ali trabalhar com a minha criança, da menor da educação infantil, por exemplo, a brincadeira da cama de gato, ou, por exemplo, a questão da rima, que é uma outra situação que você consegue trabalhar com as crianças menores. A história como um todo, ela traz muitas rimas, né? Naquele trecho, por exemplo, que eu mostrei hoje, a gente percebe padrões sonoros de igualdade. Esses padrões sonoros de igualdade permitem com que haja um desenvolvimento do pensamento algébrico. Quando a criança percebe que há um padrão final de sonoro, onde linha e gatinha e caminha e outras tantas rimas são semelhantes, são iguais, isso auxilia em conhecimentos futuros que você tem lá nos anos finais do ensino fundamental e posteriormente também no ensino médio. Pensando um pouco, né, isso acho que a gente vai trazer um pouco em toda a discussão hoje da nossa conversa, não digo nem palestra, eu digo da nossa conversa, eu trago uma questão. Qual esse potencial e qual o potencial da literatura infantil para o ensino de matemática? E, claro, que a gente iniciou, quando eu iniciei esse projeto, eu trazia muito mais, ele baseado nos referenciais teóricos brasileiros, né, nacionais. E quando ele se tornou um projeto mais fortalecido, eu fiz um estudo mais teórico para essas reflexões internacionais, né? Onde eu tenho já há muitos anos, há mais de 2 décadas, né? Reflexões que a literatura infantil é importante para as ações de ensino. Como ela pode ser benéfica para algumas situações, principalmente em relação ao cotidiano, em relação à interdisciplinaridade, em relação às diferentes aprendizagens. Então, eu trago aqui alguns autores, eu não vou me atentar a todos, né, mas eu tenho, por exemplo, Hong, Thor, e tantos outros, que são autores internacionais que já fazem estudos há muitos anos e que comprovam que a literatura infantil é benéfica, sim. E eu vou trazer um pouco para vocês aqui durante a minha fala, isso é só para que vocês conheçam como essa literatura infantil e em que benefícios ela nos proporciona. Os referenciais teóricos nacionais, eles são, assim, mais escassos. Claro que a gente tem hoje alguns pontos em específico, onde, inicialmente em 2007, a Small, junto com a sua equipe, traz Era uma Vez a Matemática, uma conexão com a literatura infantil. Esse livro traz uma percepção e um marco, pode-se dizer, de como essas literaturas infantis podem ser utilizadas para benefício do ensino de matemática. Posteriormente, em 2013, com o PENAIC, e especificamente em 2014, com o PENAIC em matemática, há uma discussão como os aspectos de leitura, os aspectos das histórias são importantes para o ensino de matemática. E em 2019, eu digo que eu trago uma perspectiva um pouco diferente, porque eu digo como essa literatura infantil é benéfica para a formação desses professores. Como os professores, ao lerem histórias infantis, identificarem os conteúdos nas histórias infantis, ou ao criarem uma história infantil e estudarem sobre matemática, como a literatura infantil, fazem com que eles tenham uma formação benéfica, né? Então, também tem essa referência. A partir disso, eu faço um outro questionamento, mas, afinal, né, qual o seu potencial? Qual o potencial dessa literatura infantil que tantas pessoas às vezes falam e às vezes não percebem o seu potencial? Então, eu trago para vocês algumas palavras-chave, pode-se dizer assim, de várias leituras e de vários teóricos
que nos referem, nos trazem a importância da literatura infantil para a aprendizagem como um todo, não só para a matemática. Claro que aqui a gente faz uma discussão mais direcionada. Então, eu tenho, por exemplo, habilidades leitoras, né? Claro, quando eu trabalho ali a questão linguística e consigo fazer uma relação entre essas relações linguísticas e aprendizagem do conhecimento matemático, isso me torna mais benéfico. Temas interdisciplinares, acontecimentos do cotidiano, experiências, argumentação, levantamento de hipóteses, reflexão, ludicidade, interesse, saberes prévios, curiosidade, resolução de problemas. Pensando um pouco nisso, a gente traz aqui um pouquinho, e eu até coloquei assim uma figura de uma criança, né, estudando, como utilizar essa literatura infantil como recurso para o ensino de matemática. Porque muito se fala, você tem que utilizar recursos diferentes, mas como que eu tenho que fazer? Né? Claro que eu não trago aqui nenhuma receita pronta, tá? Eu trago propostas para que a gente reflita e para que a gente construa junto e modifique, faça diferentes reflexões sobre isso. E, ao primeiro deles, eu tenho que conhecer. Eu tenho que ler e conhecer diferentes livros. Né? Eu não consigo trabalhar com os meus alunos se eu não conhecer diferentes histórias. Então, eu preciso conhecer esse material. Então, quanto melhores planejamentos, quanto mais eu ler, eu vou ter melhores planejamentos. Então, quanto mais eu conhecer, eu vou ter melhores planejamentos. E, principalmente, ter uma visão diversificada sobre isso. Essa visão diversificada, eu posso dizer que é o mais importante, que muitas das minhas formações, as pessoas dizem assim para mim, nossa, eu sempre li essa história e nunca percebi matemática. Ou, nossa, eu sempre fiz determinada atividade e nunca percebi que havia matemática nessa ação. Então, assim, para que isso aconteça, nas formações e nos nossos estudos, a gente precisa de um olhar atento para o ensino de matemática. E aí eu coloco bem essa imagem desse olhão enorme, né, porque é realmente isso que a gente precisa. Primeiro, desmistificar um pouco que o ensino de matemática, ele é difícil e é para poucos, né, mas que é possível, sim, aprender matemática e é possível, sim, ensinar matemática. E pensando um pouco nisso, a partir do momento que você lê essas histórias e que você começa a ler essas histórias com um olhar atento para o ensino de matemática, observando quais as figuras, ilustrações que eu posso utilizar, observando se a história tem rima, observando se essa história tem alguma questão linguística mais para matemática, e se traz essa informação, se traz, por exemplo, algumas questões, como, por exemplo, de probabilidade. Hoje eu trago aqui um dos exemplos, e é um dos textos que eu deixei para estudo, que é sobre probabilidade. Que é esse daqui. Quando nasce o monstro. Né? Então, essa historinha específica, é uma historinha que ela está, normalmente a maioria das escolas possui, porque ela, ou pelo menos deveria possuir, que ela foi um dos materiais entregues pelo FNDE no governo passado, de 2013, 2008, 2013, também teve uma entrega. Então, algumas escolas possuem essa historinha, que é a história de um monstrinho. E esse monstrinho acontece várias possibilidades durante a história e ele sempre vai pedindo diferentes possibilidades, né? Então, sempre acontece na história alguma situação em que ele tem que se ver em duas possibilidades, né? Então, eu até coloco assim, no texto está exatamente assim, quais as possibilidades que temos para o monstro. Por quê? Porque essa história, se você for ler a primeira vez, você vai encontrar assim, nossa, não tem nada de matemática. Nossa, não consigo ver nada de matemática. Mas a história como um todo sempre repete. Existem duas possibilidades para o monstro. Se ele fizer tal coisa, é isso. Mas se ele fizer tal coisa, é tal coisa. Então, essa história em específico trabalha as noções de probabilidade.
É de uma maneira muito tranquila. É uma história que eu consigo trabalhar desde a educação infantil? Sim. É uma história que você lê para a educação infantil. Essa história é destinada para crianças de 6 anos, né? E é uma história que os alunos gostam muitíssimo, porque tem a questão lúdica do monstro e das situações. É uma história cômica até, porque tem algumas situações que o monstro ele se vê ali numa questão até um pouco cômica, né, de que a criança dá até um pouco de risada. Então, assim, é muito interessante. E o mais importante é que você consegue estabelecer algumas relações com a criança do imaginário dela, né? Ela vive nesse mundo e acredita em monstros, ela acredita nesse mundo animado. E pensando um pouco nisso, né, essa história, ela traz, em específico, o significado intuitivo, né? Então, leva essa criança a perceber quais das possibilidades é mais viável. Estimula ainda a previsão dos acontecimentos aos alunos, né? O que pode acontecer se eu fizer tal situação? O que pode acontecer se eu fizer outra situação, né? E esse levantamento de intuições, né? Nossa, se eu fizer tal situação, o que pode acontecer? Esse tipo de situações você pode trabalhar com a criança desde muito cedo, oralmente. E a gente pode, até no texto, tá, essa situação, né? E se você decidir não ir à escola? É uma situação colocada para a criança. Qual hipótese pode acontecer? Mas, e se você for à escola, o que poderá acontecer? As crianças, claro, vão responder várias situações. No texto, a gente coloca essas duas situações, hipotéticas, é claro, onde, se eu não vou para a escola, posso dormir mais um pouquinho. Tá até errado, tá com um pouquinho, mas é pouquinho. Se eu for para a escola, ótimo, mas se eu dormir mais um pouquinho, existem duas possibilidades. Se eu dormir mais um pouquinho, posso descansar e tomar um café gostoso, feito pela minha mãe. Se eu não dormir mais um pouquinho, ótimo, posso brincar, mas se eu brincar, existem duas possibilidades. E sempre essas duas possibilidades dão outras alternativas. E é um autor muito importante, que é o Alsina 2018, professor da Universidade de Girona, Espanha, onde ele traz para a gente toda essa questão sobre como estimular e a importância de estimular várias atividades, nem que seja oralmente, na educação infantil. Então, é possível, sim, trabalhar um conteúdo que a gente diz, nossa, a probabilidade só lá em tal série, não se trabalha isso na educação infantil. Sim, se trabalha. Eu consigo trazer esses, vamos dizer assim, noções para a criança da educação infantil. Esse conhecimento vai fazer com que ela leve algumas situações, algumas aprendizagens e que ajude em conhecimentos posteriores. E o que essas atividades, e como essas atividades permitem, né? O que essas atividades permitem? Permitem a criação de situações problemas, eu consigo trabalhar com uma história dessa, diferentes situações problemas do que pode acontecer com o monstro, e trabalhar diferentes conteúdos, não só a probabilidade. Aqui a gente traz a probabilidade porque ela está muito gritante, né, no texto como um todo. A imersão de elementos linguísticos, então, claro que ali eu consigo fazer e trazer essa relação com esses elementos linguísticos, conceitos e definição, né, traz ali, você consegue trabalhar a partir de uma situação, conceitos com essa criança e também a definição, proposições, procedimentos, argumentos, e tudo isso de uma maneira que não assuste, né, de uma maneira que a gente fala assim, meu Deus, vou trabalhar com determinado conteúdo, como que eu vou fazer para trabalhar com a criança isso? É impossível. Não, é possível. E é possível trabalhando dessa maneira, trazendo histórias, e há outros recursos possíveis, que façam a criança refletir sobre isso. Pensando um pouco sobre também isso, e aí eu aqui aqui é uma outra história, eu queria agradecer o professor João, que comentou na nossa
na nossa divulgação, ele fez vários comentários em todas as vezes que a gente divulgou, e ele, inclusive, que me deu essa história, né, eu não conhecia, ele comentou até em uma das postagens, sobre os que vocês no norte possuem vários causos, várias histórias típicas e regionais. Então, por que não explorar isso? É preciso explorar sim, explorar com um olhar matemático. E ele mandou esse link para mim, e eu fui curiosamente, né, fui olhar e fui ler, e é um link do YouTube, é uma historinha em vídeo, e eu coloquei também o QR Code para quem quiser conhecer e de repente não conheça, onde caçadores, eles andavam pela mata sem conseguir pegar nenhuma caça, né? O tempo passou, eles andaram e apareceu 2 onças, mas o caçador só tinha uma bala. E para acertar as onças, o caçador atira numa faca que divide a bala em 2. E, claro, ele acerta as 2 onças. Mas, como um todo, esse contexto histórico, que é uma história regional, né, e acredito que há outras, pensando num contexto para o ensino de matemática, e como eu posso utilizar essa história, pensando em algumas questões. Então, eu trago aqui algumas questões para a gente refletir. Quanto tempo vocês acreditam que o caçador esperou na floresta, ou na mata, né? Quanto tempo? Então, são questões que a gente pode trabalhar com os nossos alunos, pensando assim, nossa, quanto tempo será que eles ficaram lá andando na mata? Quantos quilômetros será que eles andaram para poder encontrar essa caça? E não só isso, eles encontraram a caça e eles não tinham recurso para pegar a caça, porque só tinham uma bala. E como eles resolveram esse problema? Ele dividiu a bala, mas o que é dividir? Então, você consegue trabalhar com o aluno, o que é essa divisão? E não só isso, como resolver um problema, eles tinham um problema para ser resolvido. Eles estavam na mata, e o objetivo era ter uma caça, e eles não encontravam nenhuma. Depois, eles encontraram, mas eles não tinham esse recurso. Então, como que eu posso resolver, né? Então, a matemática, ela auxilia no nosso dia a dia para resolver diferentes situações e problemas. Então, as crianças, elas têm que ter consciência disso, que nós utilizamos a matemática o tempo inteiro. Desde a hora que acorda, se a gente for fazer um lanche, a gente usa, né, números, usa a questão do horário, usa tantas outras questões. A questão da localização. E isso é importante para que os alunos eles percebam essa relação. Muitas vezes a gente distancia muito os conteúdos matemáticos da nossa vida. E ela foi criada exatamente das nossas dificuldades, dos nossos anseios, dos nossos problemas para resolver esses problemas. E é importante fazer essa relação. As histórias elas auxiliam a fazer essas relações. E aqui eu trago esse exemplo e queria agradecer novamente o professor João pela colaboração conosco. Eu não conhecia a história, agora conhecendo, e agradeço novamente a colaboração. Bom, e aí eu trago algumas sugestões, né? Sugestões do quê? Sugestões para que a gente pense um pouquinho sobre o trabalho, que trabalho diferenciado eu posso fazer, né? Hoje, a maioria das secretarias já voltou, né, ao trabalho presencial, mas a gente teve um momento de trabalho remoto em que os links, os recursos tecnológicos, eles foram muito explorados, né? E haviam poucos. E aqui eu trago algumas sugestões de leituras e de arquivos para que vocês conheçam essas histórias, né? Bom, então a primeira é o projeto Literatura Matemática, né, que é o projeto que eu coordeno, onde nós temos 2 histórias também, que foram criadas com o intuito de trabalhar com alguns conceitos matemáticos. As Aventuras de Guto trabalha a questão da localização, é destinada para a educação infantil, mas também pode ser utilizada para os anos iniciais, e além da localização, faz também menção às figuras planas. Então, você consegue trabalhar com esses 2 conteúdos.
A árvore mágica do número também, claro, o próprio nome já diz, trabalha com sistema de numeração, e você consegue trabalhar desde a educação infantil também, mas é uma história mais destinada para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, se você clicar nesse QR Code, você vai cair na página da editora, que é a editora TEWI, e essa editora, ela vai disponibilizar os 2 arquivos. Você consegue ver online esses 2 arquivos, são arquivos em PDF, e você consegue ter acesso a essa história. Bom, aí nós temos um projeto mais novo, né, que é na medida de tempo, e é uma historinha para a educação infantil, que se chama O Galo que Não Despertava. Essa história, ela está disponível também gratuitamente. Por esse link você consegue, por o QR Code, você consegue chegar a um link e consegue baixar essa história. É uma história curta, por ser para a educação infantil, e trabalha as medidas de tempo, né, e como essas medidas de tempo são importantes para o nosso dia a dia, e você consegue fazer ali alguma elaboração para o ensino dessas crianças. E também eu trago um pouco sobre esse canal da Terra das Almofadas, é um canal de 2 colegas meus, que trabalham com musicalização e histórias. Então, eles têm um canal, e cada semana eles postam histórias diferentes, postam músicas com histórias diferentes, e trabalham um pouco essa questão da musicalização, que envolve muitíssimo a matemática. Então, vocês também têm acesso pelo QR Code ao canal deles, e lá vocês vão ter todos os vídeos, todas as histórias. É muito, muito interessante. Todas essas sugestões são sugestões para que vocês conheçam, né, diferentes. Eu sei que aqui eu tenho pessoas de diferentes locais do Brasil, diferentes instituições, diferentes graus, desde professores até da formação, e isso pode auxiliar de alguma maneira para que vocês façam projetos, para que vocês façam planejamentos de diferentes aulas, e para que vocês conheçam um pouco sobre o que eu posso trabalhar, né, com essas histórias. E conheçam o material. Eu não consigo fazer diferentes planejamentos se eu não conhecer planejamentos, histórias diferentes, né, se eu não tiver esse conhecimento. Então, eu preciso ler sim, eu preciso ver vídeo sim. E isso não é uma perca de tempo, mas sim um conhecimento que a gente tem para que a gente faça diferentes e tenha diferentes situações. E a referência para o estudo de vocês é uma referência que um dos textos que eu deixei, né, que é Quando Nasce um Monstro, possibilidade do uso de uma história infantil para ensino de probabilidade. É um artigo que eu, junto com o professor José Ronaldo, Danilo Dias Levicó e a Maria Rosana, publicamos em uma revista, e é um artigo que traz um pouco das discussões que eu trago hoje, mas lá está muito mais detalhado, está com muito mais especificidade para que vocês conheçam quais as relações desse ensino de probabilidade com a história, e para que vocês tenham esse olhar para o ensino de matemática. Então, vocês vão começar a observar desenhos, assistir filmes, ler histórias e perceber, nossa, eu sempre assisti esse filme e nunca tinha notado isso daqui que eu posso trabalhar com matemática. Né? Todas as formações que eu dou, todas as conversas que eu tenho, e que às vezes a gente acaba, né, trabalhando um pouco, conversando e refletindo um pouco sobre isso, as pessoas começam a ter esse olhar diferenciado. Nossa, eu sempre li Chapeuzinho Vermelho e nunca notei que dava para trabalhar, por exemplo, as questões de medidas, ou as questões de medidas de peso. Então, muitas situações e muitas histórias, os professores relatam sobre isso. E, finalizando, né, eu queria, assim, agradecer, uma gratidão mesmo. Eu trago essa foto exatamente com esse papelzinho, eu espero que
um pouco do que dessas nossas discussões chegue a diferentes lugares, e para que vocês realmente utilizem a literatura infantil, utilizem diferentes recursos para o ensino de matemática e façam essas crianças gostarem de matemática. Façam elas serem felizes e gostarem de matemática de uma maneira que elas compreendam matemática, mas que também elas não deixem de ser crianças. E, claro, lembrando só um pouco, né, amanhã nós temos o Jogos e Recursos Tecnológicos com Ronaldo, e na sexta nós temos materiais de ensino de matemática para bebês com Ana Paula Bolsança Grilo Silveira. E aí, deixa eu sair daqui, e agora eu vou abrir para perguntas, para comentários, e a gente vai ver como que a gente vai organizar isso numa sala tão lotada. Vamos lá. Quem gostaria de comentar algo, fazer alguma pergunta, nesses últimos minutos que nós temos? Henrique, pode falar. E Thaís depois, tá, Thaís? Oi. Henrique, pode Oi. falar. Boa noite. Boa noite, professora. Assim, a gente precisa se apresentar? É bom, né? É bom, para mim saber pelo menos de onde você é. Pelo sotaque, acho que você é do Nordeste. Sim. Acertei? Sim, eu sou do Piauí, eu estudo na Universidade Federal, faço pedagogia. Também estou estagiando, né, nas séries iniciais. Estou com uma disciplina de matemática, então, né, tá tudo dentro da... Então, o que eu queria saber é essa questão que você falou, fazer as crianças gostarem de matemática. Assim, eu sempre tive dificuldade, o tempo todinho da educação básica eu tive essa dificuldade, mas eu só tive 2 professores de matemática que eu gostei, então, assim, eu fico pensando, se a gente tem que fazer eles gostarem de matemática ou é uma coisa que já vem com eles mesmo, de não ter esse gostar pela matemática. Bom, eu acho que eu posso falar um pouco, não só como professora universitária, eu nem me apresentei muito, para que a gente não perdesse tanto tempo, porque o tempo era bem curto, mas eu tenho 12 anos de experiência em sala de aula com os pequenos. Depois desses 12 anos é que eu fui para trabalhar na universidade. Então, assim, isso traz um diferencial muito grande para mim, como pesquisadora hoje. Quando eu faço determinadas pesquisas, eu não faço pesquisas fora da realidade da sala de aula, né? Eu acho que isso que tem feito com que as pessoas tenham gostado do que eu faço. E eu penso que as crianças, elas gostam sim de matemática, elas são felizes quando elas vão para a escola. Quando você tem, por exemplo, crianças pequenas, elas vão para a escola, né, elas gostam dos colegas, elas gostam dos professores, elas interagem, elas podem, de repente, eu sempre falo isso, não, pode ser que não seja a disciplina preferida, né, pode dizer assim, a atividade preferida ali na educação infantil, pode dizer que ela preferiu o parquinho, mas até mesmo no parquinho se tem matemática, né, tem ali a própria questão do brincar e algumas ações do parquinho, elas são pura matemática, elas trabalham reversibilidade, de Piaget e tantas outras coisas. Então, vamos dizer assim, essa frustração com a matemática, ela inicia quando a gente começa a não fazer essas relações. Quando eu trago, por exemplo, as operações. E essas operações, elas não têm, por que eu vou fazer uma operação de adição? Né? Por que eu vou fazer uma operação de subtração? E isso, muitas vezes, é passado para a gente, eu digo pelo que eu também estudei um pouco, de uma maneira muito sem essa relação, né? Por que eu tenho que fazer determinado
cálculo, né, determinada né, situação. Por que eu tenho que aprender isso? Então, é importante que você faça essas relações com o cotidiano. Então, a proposta, claro que não é abandonar isso de lado, mas assim, vou trabalhar a proporcionalidade, que é um assunto denso, que às vezes nem no 5º ano é dado para os alunos, e que lá na frente eles vão ter muita dificuldade. Então, eu penso que você pode fazer, por exemplo, uma abordagem assim, vou trazer uma historinha. Ele já vai, opa, aula de matemática com história, como assim? Né, ele já vai estranhar. Ou, vou trabalhar frações. Olha, gente, hoje eu vou iniciar o trabalho com frações. Mas a aula hoje não vai ser aqui, a aula hoje vai ser lá na cantina, por exemplo. Mas o que a gente vai fazer na cantina? A gente vai fazer, sei lá, uma salada de frutas. Então, eu posso trabalhar frações, por exemplo, com receitas e levar os alunos para essa atividade, ou proporcionar para que eles tenham essa situação. E aí sim, a partir dessa primeira aula, a partir desse primeiro momento, eu faço esse registro. A grande questão é que as instituições de ensino hoje em dia, na minha época, e ainda hoje continuam, muitas vezes trabalha muito fortemente essa questão do registro, sem trazer essas reflexões para a sala de aula, né? Então, as crianças, elas gostam sim, tá? Pode ser não ser a preferida, mas elas gostam. Elas, desde pequenas, as crianças começam a contar, elas falam com a idade que elas têm, então elas gostam. Só que há algumas situações que nós vamos passando, vai fazendo com que a gente vá se transformando e vá tendo gostos de determinadas coisas ou não. Bom, Flávia, eu acho que é a próxima, deixa eu ver aqui, pela lista. Não, Thaís é a próxima, e depois a Flávia. Thaís, pode falar. Primeiro eu queria dizer que eu gostei bastante da aula, né, da conversa que teve hoje. Eu sou da licenciatura em matemática da Federal do ABC, mas eu tenho bastante interesse na parte de pedagogia, né? Principalmente porque muitas vezes a gente chega no Fundo 2 ou no ensino médio e a gente percebe que ficaram algumas questões para trás, né? Então eu sempre me questionei sobre isso, como isso acontecia, por que isso acontecia. E foi o que fez eu me interessar pelo curso, né? E aí eu só dando uma olhada naqueles materiais que vocês colocaram, eu não cheguei a ler todos, eu só dei uma passada de olho e eu já fiquei assim bastante impressionada porque eu nunca tinha me questionado usar esse tipo de material, né, em sala de aula, mesmo com os menorzinhos. E aí foi bastante interessante porque eu já comecei a pensar um pouco e aí mas aí eu pensei, tá, mas eu vou trazer uma historinha que já tem matemática. E aí você colocou as várias coisas que a gente podia tirar de uma historinha que inicialmente não tem matemática, não foi pensada, né, como matemática. Então eu acho que isso foi o mais interessante, sim, o que abriu mais possibilidades para mim, né, principalmente que trabalho com os maiorzinhos, porque eu não tinha pensado. Quando eu dei uma olhada no material, eu pensei, vão ser sempre historinhas que foram criadas para trabalhar isso. E, e como você disse, não, né? A gente pode olhar qualquer historinha ou qualquer filminho ou desenho e começar a tirar essas coisas. Então, Sim, na verdade, existem, vamos dizer assim, no hall de né, categorias de histórias, né, a gente tem as histórias que são as clássicas, né, aquela Chapeuzinho Vermelho, aquelas, né, tantas que a gente conhece, tem as histórias que trabalham valores e outras questões, e há um grupo, sim, de histórias destinadas para esses conteúdos matemáticos, né, que são os materiais que hoje eu construo, que são essas histórias para trabalhar determinados conteúdos. Mas nada impede que você pegue uma história como Chapeuzinho Vermelho, como Patinho Feio, e desenvolva ali
algum projeto ou algum determinado conteúdo matemático, seja por meio de projetos, seja por meio de situações, ou de até mesmo de repente, uma modificação um pouco da história, né, trabalhar um pouco as questões de hipóteses, então é possível sim. A maioria das minhas formações, as pessoas saem assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e as pessoas começam depois a me mandar relatos. Comecei a assistir um filme e tal, e já era a segunda vez que assistia, e notei a matemática. E isso eu acho que é muito bacana. Eu agradeço o seu comentário, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Agora, a Flávia Ribeiro. Boa noite. Eu sou estudante de pedagogia da Universidade Federal do Piauí, e eu estou muito no começo do curso, ainda estou no terceiro período, ainda não paguei didática, nada dessas coisas. Fundamentos está começando agora, que dirá didática do ensino da matemática. Mas eu já dou aula há algum tempo de artes. E procurei a formação exatamente por isso. Quer dizer, um dos motivos foi esse. E eu já trabalhei com formação de professor, usando essa ideia que você deu agora de comida, de fazer, porque eu percebia com as pessoas que elas não sabiam ler receita, quando tem assim, bote 2 quartos de não sei o quê. Aí eu ficava, fração, né? Aí não adianta eu marcava os potinhos para poder, fazendo com os copinhos para ensinar com os alunos, e fui desenvolvendo, acabei fazendo formação de professor, de fundamental nas cidades do interior, com receita e dividindo bolo, pizza com os alunos, essas coisas. Mas aí, a partir disso, isso foi de 1900 e bolinha, né? E aí, a partir disso, eu comecei a imaginar, porque tem uns conceitos matemáticos, essa coisa do dentro, fora, em cima, embaixo, perto, longe, que são conceitos matemáticos, né? E eu fui muito na intuição. Eu comecei a formação tem 1 ano e meio, né? E era tudo muito intuitivo, mas como eu trabalho com arte, eu faço uns brinquedos com reuso de resíduo para matemática, né? Tudo na intuição. Agora que na pedagogia que eu vou aprender se está certo mesmo, mas eu comecei a pensar e trabalhar com isso. Eu queria saber de você se eu estou fazendo uma coisa que tem a ver, se tem sentido o que eu estou trabalhando, que é com tinta. Porque não é só trabalhar a questão da fração da tinta, porque os pequenininhos não vai adiantar você dizer que você vai botar uma diluição a 10% ou a 90%, ninguém vai saber isso aí. Mas dá para eles perceberem a gradação da tinta e perceberem se é mais escuro, se é mais claro, se tem mais preto, se tem mais branco. E a gente trabalhar esses conceitos na hora de fazer a pintura, qual é o quadradinho mais próximo, qual é o quadradinho mais distante. O mais distante vai pintar do vermelho mais claro. E eu estou tentando fazer isso, eu estou conseguindo fazer isso com crianças de 5 anos. Mas as menorzinhas não, só mexe na tinta mesmo, taca o dedo, bota na boca, mas eles já entendem o mais claro e o mais escuro, sabe? Agora o mais perto e o mais longe ainda não. E aí eu quero saber se eu estou indo no rumo, se é mais ou menos isso mesmo, porque ainda é intuitivo, eu ainda vou pagar as outras coisas. E parabenizar, interessantíssimo. Eu adoro essa coisa de misturar, interdisciplinar, eu faço contação de histórias também, eu vou ficar mais atenta agora para os livros. Então, sim, quando você trabalha, por exemplo, com esses diferentes tons, né, e você vai misturando, por exemplo, colocando um pouco mais de tinta branca no azul, e esse azul vai ficando mais claro, a criança, ela percebe. E para nós pode ser assim, nossa, mas isso daqui vai auxiliar em alguma coisa lá na frente, né? Claro que sim. Muitas vezes, eu acho que esse é uma das grandes questões também. Nós separamos muito os nossos conteúdos, como assim, nossa, esse é conteúdo de matemática. Como se ele não tivesse relação com nada, e na verdade é o contrário, ele tem relação com tudo. A gente que fez essa separação, né? Tanto que na educação infantil não é visto nem como a questão de conteúdos, mas como habilidades que a criança ela vai desenvolvendo. Então, a habilidade dela perceber que um azul é mais claro e o mais escuro, né? Isso vai fazer com que ela estabeleça algumas relações de comparação.
E essas relações de comparação vão auxiliar futuramente em outros conhecimentos matemáticos, né? Muitas vezes parece algo muito simples, né? Assim, nossa, será que isso é isso mesmo? Mas sim, né? O conhecimento, ele tem que começar, na verdade, na educação infantil, né? Vamos pensar um pouco, sem ser em matemática, vamos pensar em outro idioma, né? Por que será que crianças que têm pais de diferentes países, por exemplo, né, igual, por exemplo, eu tenho uma colega que o marido dela é alemão e ela é brasileira, e os filhos falam os dois idiomas, né, fala português e fala alemão, desde pequeno, por quê? Desde criança, eles estão escutando, e aquele conhecimento que você tem desde criança, ele vai sendo acumulativo, até chegar, né, à idade maior, para que ele realmente fale fluente. Isso acontece com a gente, né? Por que a gente, de repente, tem tantas dificuldades em aprender um outro idioma, em falar fluente um outro idioma? Porque, na verdade, isso deveria ser ensinado para a gente desde pequenos, né? E não é nosso idioma natural. Então, esse é um exemplo. A mesma coisa acontece com matemática, a mesma coisa acontece com outros conhecimentos. Mas sim, você está essas percepções são importantes para a criança, sim, Flávia. Agora eu acho que deixa eu ver quem que é aqui. Até me perdi. A Camila. Camila? Boa noite. Boa noite. Eu quero pedir que ela pode nas aulas. Eu ouvi, sou estudante do Campus Breves, né? Estudo matemática. E eu ouvi logo no começo que foi aberto para perguntas, alguém estava falando se os alunos já meio que nascem predispostos a gostar de matemática. Eu estava participando aqui, em breves, de um projeto que chegou há pouco aqui. A gente fez uma pesquisa de campo, levamos questionários para famílias e falamos com pais, alunos, professores. E a gente tinha perguntas muito específicas dentro dos questionários. Eu era uma das pessoas que fazia questionários. E tinha uma pergunta em específico para os alunos, que tinha em todo o questionário, que era qual a disciplina que ele mais gostava de estudar e qual era o professor que ele mais gostava. Então, a gente tinha duas perguntas diferentes. Quando a gente perguntava ao professor, geralmente era professor de educação física, professor de artes, eles gostavam muito. Só que uma coisa que me deixava surpresa, porque a gente já tem predisposto que o aluno não gosta de matemática, é que mais da metade dos alunos falou que a disciplina que ele mais gostava era matemática. Na nossa realidade aqui, foram mais de 1.000 questionários com famílias, 500 e poucos questionários com alunos, e desses 500 e poucos, mais da metade falou que gosta de estudar matemática. Então, isso já quebra esse paradigma que a gente tem de que a criança não gosta de estudar matemática, de que a criança não gosta de matemática, que matemática é difícil para ela e tal, e não. E a gente tinha questionário de letramento financeiro que as crianças respondiam assim com uma facilidade de interpretar para fazer compras, essas coisas, ao mesmo tempo que às vezes elas ficavam em dúvida em algumas coisas, elas tinham muita predisposição em fazer quando elas viam que era uma continha que elas tinham que fazer. Então, elas já estavam empolgadas. Então, vamos, como é? E aí, interessante a gente observar esse fator, porque, como eu falei, a gente tem, geralmente, que os alunos não gostam, e não é verdade isso, sabe? A gente percebe que, às vezes, é difícil o aluno conseguir entender o que está sendo porque ele vê o jeito como o professor está agindo na sala de aula, como tinha gente comentando aqui. O jeito que o professor age na sala de aula, se ele fica empolgado, se ele não fica, essas questões ajudam também o aluno a gostar ou não da disciplina que ele está vendo. Sim, é verdade. Assim, um pouco também da experiência, pouco de 12 anos da experiência que eu tive, mostra que as crianças, elas gostam de matemática, elas vêm dispostas para isso, para aprendizagem. E depois acontece algo assim, né, acontece algo que eles acabam
né, tendo, assim, alguns desafios, pode-se dizer assim, mas é verdade, assim. Agora, se não me engano, é a Camila já foi, a Renata. Renata? Boa noite. Eu me chamo Renata, eu sou formada também aqui pela Universidade Federal do Pará, sou formada em letras inicialmente, mas atuo também com pedagogia, com alunos do quarto ano, mas já passei pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, e fiquei assim encantada com as proposições dispostas pela professora. Me encantei mesmo, porque principalmente eu tinha uma visão das histórias, eu sempre levava para o meu contexto de letras, né? As análises eram voltadas justamente para o meu contexto de quais eram os adjetivos, os substantivos, enfim, os elementos gramaticais ou as situações, explorar as situações, os sentimentos, as emoções, e nunca pensei no contexto matemático da coisa. E aí eu fiquei encantada. E a minha pergunta e o meu desejo, meu anseio é saber se nessa nossa formação nós teremos contato com algum material mesmo norteador, porque eu me encantei. Eu confesso que, como professora agora das séries iniciais, e também com o EJA, e é uma proposta também bem interessante para ser explorado na EJA, mas não com os textos infantis, mas com textos mais instigantes, trazer essa interdisciplinaridade que é difícil e que a gente, com uma formação voltada para alguma licenciatura em específico, normalmente a gente não tem essa ludicidade como uma disciplina, como algo que nos mostre sobre isso. Eu sou apaixonada pelas metodologias ativas, então perceber nos contos, nas histórias, nas informações, essa possibilidade da matemática, nossa, abriu assim um estalo. Realmente, a gente, como professor, nós precisamos constantemente estar em contato com esses estalos. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e buscar. Realmente, só tenho a agradecer. Eu sou professora em 2 municípios diferentes e eu já queria, a minha vontade era compartilhar esse vídeo já com as colegas mesmo lá da escola, que nós conversávamos sobre essa dificuldade dos alunos em se envolver nas atividades matemáticas. E aí eu levava sempre, gosto de trabalhar com jogos, então eu levava jogos, agora eu vou levar histórias. Então já vai ser uma aula bem diferente, e eu acredito sim que vai fomentar nesse meu aluno não mais o medo da matemática. Ele já vai começar a olhar com outros olhos os textos, analisar. Eu acho que maravilhoso o projeto de vocês, a iniciativa de vocês. E olha, eu vou estar por aqui curtindo todas as páginas possíveis para mim não perder um pouquinho desse contágio, porque foi muito bom mesmo o contato. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de saber que, de algum modo, assim, o nosso trabalho auxilia vocês a pensarem, a gostarem, e a verem a matemática de uma maneira que é uma maneira em que a gente não pode perder de fazer as coisas com gosto, né, de fazer e de estudar com gosto, né, estudar é muito bom, dar aula é muito bom, auxiliar o outro, ensinar o outro é muito bom. E assim, fico muito feliz. Pensando na pergunta se vocês vão ter algum material, a gente não disponibilizou nesse curso o material. Eu até tenho um material que é um material formativo para o professor, que é produto de uma aluna minha de mestrado, só que ele é destinado somente para simetria, onde ela analisa 3 histórias, e lá tem algumas atividades que, além de ser
atividades para serem trabalhadas informações na formação do professor, também o professor ele pode utilizar essas mesmas atividades com o aluno. Traz algumas questões sobre o que é simetria, né, o ensino de simetria. Então, ele é um livro, né, ele é um e-book, e eu posso, sim, disponibilizá-lo para vocês também com o Robson, deixo com o Robson, e o Robson coloca na pastinha, não tem problema algum. Espero que atenda, né, eu acho que, assim, a gente ainda está em construção, né, de algumas coisas, a gente está fazendo as nossas histórias, e a gente também está fazendo, assim, essas formações nesse sentido, e trabalhando com esses materiais, tá bom? E eu tenho só a agradecer. E agora o João. João é o professor João? Ai, não estou escutando. Tá no mudo, professor. Tá me ouvindo? Agora sim. Oi, Agora tudo sim. bom, querida? Bem-vinda. Ai, tudo bem, tudo bem. Um prazer. O prazer é todo meu. Obrigada pela sua colaboração conosco, para que nós conhecêssemos. Você foi insistentemente, falou que vocês precisam conhecer os nossos contos, né? Querida, porque quando eu vi essa história, inclusive, do Mário Cuíca é um contador de história de breves. É de breves. Aqui a gente tinha um programa chamado Catalendas, pela televisão, um programa, é aquele do link que você colocou, é um programa Catalendas, esse programa tinha toda manhã, né? Um programa só com histórias daqui da Amazônia. Tem uma montanha de história para ser pesquisada. Aquela é apenas uma delas. E aí, quando você falou, desculpa, eu esqueci de me apresentar para a maioria. Eu me chamo João Batista do Nascimento, eu sou professor de matemática da Universidade Federal do Pará, atuo no campus de Belém. Fui um dos fundadores do curso de matemática de breves. O primeiro curso de matemática de breves, intervalar, eu fui o primeiro professor que fui para lá, fui para breve. Por isso eu conheço breves, né? As histórias de breve, fantástica. E aí, na hora que eu vi, eu me interessei. E, é claro, eu também tenho material nessa perspectiva. Embora o curso aqui também só seja voltada para a licenciatura em matemática, portanto, para quem atua do quinto ano em diante, eu, pessoalmente, trabalho com várias outras possibilidades, porque eu trabalho também com formação. Às vezes eu dou curso para capacitação de professores de pedagogia, porque é aí que está a raiz do nosso problema. É aí que está a raiz do nosso problema. Quer dizer, boa parte do nosso problema do ensino de matemática, eu diria quase todos, está aí, porque a partir do momento que os nossos estudantes só se capacitam o quinto ano em diante, já é muito tarde. 5 anos da vida estudantil é muito tempo. Mas o que acontece é isso. Então, eu trabalho com histórias infantis também, várias histórias infantis, tenho vários materiais, várias coisas. Né? Quem quiser também, sair na página da Faculdade de Matemática da UFPA, procura João Batista do Nascimento, está lá o meu e-mail, só é mandar um e-mail, que aí a gente conversa também, histórias infantis. É claro que como eu estava te contando, o que eu conheço bastante, algumas coisas, é da Amazônia, é daqui da Amazônia. É a história infantil aqui da Amazônia. Certo? Então, essas histórias aqui é aqui da Amazônia. Né? E aí, quem quiser interessado nesse contexto, certo? Mas eu tenho outras, eu trabalho com outras coisas, não é só... eu tenho um curso de matemática para séries iniciais, é claro que o fundamental é matemática, depois a gente envolve letras, certo? Envolve história, certo? Contação de história, envolve outras possibilidades, mas primeiro a gente tem material de matemática. Então, primeiro seja bem-vinda, claro, aqui ao Pará, não sei se você já tinha trabalhado outras vezes aqui pelo Pará, mas essa é uma excelente conexão, querida. Muito obrigado, tudo maravilhoso. Né? Eu que agradeço e também pela sua presença aqui. Quando eu até comentei com a equipe, né, quando nós estávamos fazendo o planejamento, que nós não tínhamos como não citar e colocar no roteiro uma história.
do que você citou, né? E eu não sabia que você fazia também esse trabalho, eu também faço, eu acho que uma conexão possível para um futuro possível. Não conheço o Pará, assim, conheço somente de aeroporto de Belém, porque uma vez eu fui de conexão para Macapá, mas não conheço, né? Acho que depois que passar essa pandemia, e claro que eu e o Robson também, a gente tem várias parcerias, né? Quem sabe numa próxima oportunidade eu vá, né, conhecer realmente o campus de vocês. Seria um prazer. Mas assim, realmente algo bem interessante esse trabalho com a literatura, e acredito que a gente possa, sim, posteriormente ter outras parcerias, tá? E só tenho a agradecer. Agora tem mais uma que levantou a mão, que é deixa eu ver aqui, eu acho que ela levantou a mão e abaixou. A Glória. Glória, pode falar. Boa noite, eu sou graduanda de pedagogia e nessa fala do professor João, eu vi muita verdade, porque assim, eu estou no 5º período e eu comecei a estagiar agora. E aí me colocaram para assumir justamente a disciplina de matemática. E aí eu fui ver a prática da professora que era titular. E era uma prática que os próprios alunos estavam reclamando, né? E os pais dos alunos estavam reclamando que a professora passava muito conteúdo, que não explicava direito. E aí eu comecei essa semana, né, a fazer, e os alunos falavam assim, nossa, tia, a senhora explica tão bem, eu queria que a professora fulana fosse assim. Então, eu queria que você desse uma dica, assim, para a gente que está começando agora, né, que está entrando agora na escola, no chão da escola, até a prática escolar. Qual era a dica que você daria para a gente ter um planejamento melhor quanto ao ensino de matemática, para que a gente consiga, principalmente nesse contexto de pandemia, porque os alunos estão, pelo menos daqui, nosso município está muito atrasado em relação à matemática. Então, qual seria, assim, as dicas que você daria no uso da literatura infantil para a gente que está entrando agora, né? Que você, pelo fator experiência, pelo fator estudo, pesquisa, tem mais conhecimento do que a gente, né? Então, depende muito da situação, né, e da classe que você tem dos alunos, mas de modo geral, o que eu penso, né, que trabalhando assim com a literatura infantil, você só dá matemática, pelo que você me falou, né, você não dá as outras disciplinas. Eu dou matemática, ciências, artes e educação física para o 2º ano. Certo. Então, por exemplo, você consegue com a literatura infantil trabalhar, fazer um projeto com essa literatura infantil envolvendo todas essas áreas, sem que fique um ensino fragmentado. Então, você consegue, por exemplo, trabalhar com conto, desde que seja, né, igual, por exemplo, um conto regional e que as crianças gostem, que as crianças já conheçam, e a partir desse conto fazer algumas atividades de arte, algumas atividades de matemática e algumas atividades e reflexões também sobre diferentes áreas. Isso fica mais leve para você, né? Eu trabalhei no meu início de carreira em escola multisseriada, né? Para quem não sabe, escola multisseriada é aquelas que tem numa sala só, de 1º ao 5º ano, todo mundo junto. E isso me deu uma experiência muito grande, porque você tinha que ali trabalhar com uma atividade com diferentes níveis vamos dizer assim, de conhecimento. Então, na literatura infantil, isso proporciona, você consegue fazer esses ajustes, pode-se dizer assim. Mas eu acho que o mais importante para você trabalhar com as crianças e para que as crianças compreendam matemática, é que elas compreendam por que elas estão fazendo isso, né? Elas precisam compreender por que elas têm que aprender o sistema de numeração decimal. Isso envolve desde questões históricas, por que a gente escreve o 5 do jeito que a gente escreve? Né? Por que se fez esse símbolo?
Por que que, então, assim, explicar um pouco para essas crianças dos porquês, porque elas vêm com muitos porquês. E claro que existe material para isso, né, a gente tem, assim, alguns estudos, né, mais teóricos que falam sobre isso, mas na pandemia, que você falou também uma questão da pandemia, eu acho que você pode trabalhar, por exemplo, com esses livros digitais, igual, por exemplo, em formato e-book, e a partir desses livros digitais, fazer esses projetos de artes, de matemática e de ciências, né? E ali você trazer diferentes temáticas. Numa história, de repente, você não precisa necessariamente trabalhar só o sistema de numeração, porque pode ser que tenha ali naquela história uma ilustração que envolva, sei lá, por exemplo, simetria, e alguma criança pergunte sobre isso. E você aproveita e já traz ali um conhecimento a mais. Então, as histórias também, elas permitem com que você não fique parado somente num conteúdo só. Você acaba trabalhando vários conteúdos ao mesmo tempo. E isso auxilia de alguma maneira, tá? Mas o mais importante é que essas crianças compreendam e aprendam matemática de uma maneira feliz, né? Que elas não fiquem tristes. Nossa, eu tenho que fazer aquela lista de exercício. Por que eu tenho que fazer aquela lista de exercícios? Então, eu preciso compreender, e essa metodologia ela tem que ser um pouco diferente. Os alunos de hoje em dia não são como os alunos da década passada, da outra década. Eles têm muito acesso à informação, à internet, ao celular, né? Haja visto, a segunda-feira, por exemplo, que todo mundo ficou sem acesso. Então, a gente relembrou como que era ficar sem WhatsApp, sem internet, sem acesso às redes sociais. E como que as pessoas fazem para se comunicar. Então, as crianças hoje em dia, elas têm muito acesso a esse conhecimento, que nem sempre são conhecimentos verdadeiros. E o papel da escola é colocar um pouco isso em ordem, né, colocar ordem nesses conhecimentos. Olha, isso daqui é um conhecimento realmente científico, verdadeiro, e esse daqui é um conhecimento que a gente tem que duvidar. Será que é verdade? É igual a história do lobo. Será que esse mesmo é o caminho mais curto? Então, fazer as crianças pensarem, né, e fazer as crianças pensarem com muita tranquilidade, com prazer, sem ter essa ansiedade, né. Hoje em dia se fala muito até na questão de ansiedade matemática. Tem crianças que têm ansiedade matemática, que não podem nem ouvir a palavra matemática, e adultos também, que já começam a suar, né. Eu dou aula para pedagogia, e o primeiro trabalho que eu faço é de desconstrução. Elas têm que aprender que elas sabem mais matemática do que elas imaginam, primeira coisa. E que o que elas não sabem, nós vamos estudar. Nós vamos perguntar, nós vamos estudar. Eu acredito que aqui, né, se a gente, nem é todo mundo é detentor de todos os saberes, né? Então, tem sempre alguma coisa que a gente não sabe. E isso faz com que a gente estude, se esforce, isso é natural. Então, tratar isso com naturalidade. Então, o curso da pedagogia, hoje, né, se a gente for pensar, tem uma carga horária de matemática muito pequena. A carga horária de matemática, ela tem o quê? 2 a 5%, né, isso no Mato Grosso do Sul. Eu fiz um levantamento das disciplinas e só de 2 a 5% são disciplinas destinadas à matemática, a estudar o conhecimento matemático ou as disciplinas com prática matemática. E eu penso que a gente precisa fazer algumas modificações, algumas reflexões sobre isso, né? Mas a dica que eu dou é essa: explique para os alunos, trabalhe a realidade deles, trabalhe com coisas que eles possuem interesse e consiga fazer com que ele tenha esse interesse pelos diferentes conteúdos, pela aprendizagem, por estar ali naquele ambiente, mesmo que seja online, né? Há várias coisas, eu acredito que, igual hoje, por exemplo, online você pode utilizar os e-books, né? E fazer os planejamentos em cima dos e-books. Amanhã, o Ronaldo vai trazer uma outra proposta também, que é possível trabalhar nesse contexto à distância. E depois, Ana Paula, né, vai trazer uma outra proposta. Então, eu espero que vocês gostem muito do curso. Eu vou estar acompanhando, assim, os demais dias, né, como bastidor, assim como hoje está a Ana Paula e está o Ronaldo aqui. E eu só tenho a agradecer o convite do Robson, a presença de vocês, que é do Brasil todo, né, Brasil todo, né, em breves, no Pará, isso que delícia.
E acho que é isso, tá? Gratidão mesmo por tudo. Bom, pessoal, agradecer a Divonete mais uma vez, né, pelo convite, agradecer a presença de todos, que tenha sido bem proveitoso para todos. Algumas pessoas estavam com dúvidas com relação aos materiais, não sei se ficou esclarecido, né, eu tentei responder, mas a professora Divonete mandou 6 textos bases que já estão no Google Sala de Aula. E com relação aos QR Codes que a Divonete mostrou hoje, acho que a Divonete pode nos mandar os slides, e aí eu posto lá na sala de aula, né? Então, a gente vai manter essa sala de aula, né, como um ambiente onde a gente vai carregar as informações centralizadas lá. Tá joia? Uma boa noite a todos, pessoal. E amanhã esperamos vocês novamente às 19 horas, tá? Para amanhã eu vou postar um novo link, tá? Vou postar novamente no Google Sala de Aula e nos e-mails. Joia, agradeço a presença de todos e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigada.